Relações jurisdicionais com autoridade estrangeira. Então aqui, neste tópico, nós iremos entrar e discutir algumas temáticas correspondentes ao título que foi por mim lido agora. Está a imagem do Supremo Tribunal Federal, que nós vamos justificar porque que aparece aí o Supremo nessa temática. Pois bem, disposições gerais em relação a esse tema. O artigo 780 do Código de Processo Penal estabelece que, sem prejuízo de convenções ou tratados, aplicar-se-á o disposto neste título à homologação de sentenças penais estrangeiras e à expedição e ao cumprimento de cartas rogatórias para citações, inquirições e outras diligências necessárias à instrução de processo penal. Então, essa temática envolvendo a relação jurisdicional com a autoridade estrangeira tem por objeto a homologação de sentenças penais estrangeiras e a expedição e ao cumprimento de cartas rogatórias. Então, são dois pontos aqui que serão tratados nesse bloco. Homologação de sentenças penais estrangeiras e, no segundo, cumprimento de cartas rogatórias. Aspectos gerais relacionados às sentenças estrangeiras, penais evidentemente, e às cartas rogatórias. Finalidade. Homologação de sentenças penais estrangeiras, expedição e cumprimento de cartas rogatórias para citações, inquirições e outras diligências necessárias à instrução processual penal, que é o que estabelece o artigo 780. Então, essa é a finalidade. Ou seja, dar cumprimento a essas deliberações estrangeiras no âmbito interno, no âmbito nacional, com a finalidade exatamente de instrução processual penal. Sem prejuízo de convenções ou tratados. Isso deve ser levado em consideração e não ser contrária à ordem pública e aos bons costumes e à lei brasileira não excluir a tradição. Então, essa aqui vale tanto para a homologação de sentenças penais estrangeiras quanto para a carta rogatória. Não pode ser contrária à ordem pública, aos bons costumes e à lei brasileira não excluir a extradição, conforme o caso. Prova da autenticidade, tanto para a sentença penal estrangeira quanto para a carta rogatória, via diplomática. É o meio oficial que chancela a validade e autenticidade daquele documento que foi expedido para cumprimento em nível nacional. Em relação às cartas rogatórias, conceito: comunicação entre as justiças de países diferentes. Não há necessidade de cumprimento de diligência do processo. Quando há necessidade de cumprimento de diligência do processo penal em outro país. Então, a finalidade da carta rogatória é exatamente a comunicação entre nações, vamos assim dizer, com a finalidade de realização de diligência no processo penal. E aí um exemplo que se dá: depoimento de uma testemunha que mora no exterior é enviada uma carta rogatória para formalização do ato processual. Esse conceito, exemplo, é do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. É entendido como rito interno para fins de carta rogatória o Brasil. Os atos praticados no Brasil, as decisões brasileiras, as cartas rogatórias que têm como origem o Brasil para cumprimento no estrangeiro. Então, nesse caso, o juiz ele remete ao ministro da Justiça. Essa é a via adequada para permitir o cumprimento de uma carta rogatória nacional em relação ao estrangeiro. O rito externo é de fora para dentro, é quando a autoridade estrangeira remete uma carta rogatória para cumprimento no Brasil. Nesse caso, da carta rogatória, não depende de homologação. Esse é um ponto importante que vai diferir, a gente vai ver mais à frente, da sentença penal
do sentença penal estrangeira. Então, no caso da carta rogatória, não precisa de homologação judicial. Não excluir o Brasil à extradição. É uma condição também aplicável aí para cumprimento da carta rogatória vinda do estrangeiro para efetivação no Brasil. Deve ser necessariamente acompanhada de tradução oficial juramentada em língua nacional, evidentemente. Então, é uma condição, até porque vem em língua estrangeira, deve ter aí a tradução reconhecida no ordenamento jurídico brasileiro. O rito da carta rogatória. No caso do juiz brasileiro, o rito interno, o juiz brasileiro ele remete ao ministro da Justiça. E é o ministro da Justiça que dá seguimento pela via diplomática às autoridades estrangeiras. Então esse é o caminho das pedras para que uma carta rogatória do Poder Judiciário Nacional seja cumprida no estrangeiro. Já no caso do rito externo, quando é proveniente de autoridade estrangeira, a carta rogatória, nesse caso, a autoridade estrangeira, ela remete pela via diplomática ao Supremo Tribunal Federal. E é o Supremo Tribunal Federal que dá o exequatur, que é a decisão do seu presidente que marcará prazo para cumprimento. Então, como nós observamos, a carta rogatória não exige homologação. Então, o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, preenchidos os requisitos para trâmite ali da carta rogatória, como atender os bons costumes, não ferir a legislação brasileira no que diz respeito à não extradição. E aí o presidente do Supremo Tribunal Federal ele expede o exequatur, que é a execução de cumprimento da carta rogatória, para o tribunal do lugar onde as diligências devem ocorrer. E esse tribunal, necessariamente, ele encaminha para o juiz singular competente para a efetivação daquele ato. Uma particularidade que se tem em relação à carta rogatória nas ações penais privadas é que, após o exequatur, o andamento depende de custas pelo interessado. Então, a parte interessada tem que pagar as custas para o trâmite correspondente. Concluídas as diligências, devolve-se ao Supremo Tribunal Federal. No caso do rito externo. Então, a partir do momento que o juiz competente designado para o cumprimento da carta rogatória que veio do estrangeiro, a devolução dessa carta rogatória tem que ser via Supremo Tribunal Federal, que é quem concedeu o exequatur, que é a execução para cumprimento da carta rogatória. Aqui nesse slide, está aqui a fonte abaixo, a diferença entre carta rogatória, carta precatória e carta de ordem. Carta rogatória, nós já falamos no momento próprio, no processo penal 1, se eu não me engano. Carta rogatória é a solicitação de cooperação de um juiz brasileiro para um juiz de outro país e vice-versa. A carta precatória, por sua vez, é a solicitação de cooperação de um juiz para outro juiz de mesma hierarquia, só que noutra circunscrição judiciária, noutra comarca, noutra esfera. Carta de ordem é a ordem de um tribunal superior para um tribunal ou juiz inferior. Então, aí, uma explicação inicial. Então, a carta rogatória tem esse propósito que nós já comentamos, de cumprimento de uma deliberação estrangeira. Esse é o foco principal, evidentemente. Uma carta rogatória estrangeira, expedida por um juiz competente estrangeiro para cumprimento no território nacional. Homologação das sentenças estrangeiras. Então, no âmbito do processo penal, aqui algumas particularidades que a gente vai estar discutindo. Requisitos: homologação do Supremo Tribunal Federal. Então, diferente da carta rogatória, a sentença penal estrangeira, necessário se faz que haja a homologação pelo Supremo Tribunal Federal. Só pena de invalidade, não tem como se executar, não tem como se fazer cumprir. Outro requisito: quando a aplicação da lei brasileira produzir as mesmas consequências. E observar. Então é necessário ter em mente que no paralelo, no cotejo da norma brasileira com a norma estrangeira,
deve-se produzir as mesmas consequências ali o fato que ensejou a sentença penal condenatória estrangeira. Mas deve-se observar ainda como requisito que essa sentença penal estrangeira deve revestir das formalidades externas necessárias, segundo a legislação do país de origem. Aí essa condição deve ser chancelada pela via diplomática, para confirmar exatamente que essas formalidades elas tenham sido atendidas sob pena de nulidade. Haver sido proferida por juiz competente, mediante citação regular, segundo a mesma legislação. Então é necessário ter em mente, com base naquilo que se aplica no Brasil, o princípio do contraditório, o princípio da ampla defesa, o princípio do devido processo legal, que são garantias constitucionais do artigo 5º, inciso 54, inciso 55. Da mesma forma de ser um juízo competente ali, que profere essa sentença penal, é importante também demonstrar aí que houve a citação regular, ou seja, se oportunizou ao acusado o exercício amplo do seu direito de defesa. Ter passado em julgado. Então, é o trânsito em julgado. Isso aqui é exatamente isso. Transitou em julgado a sentença penal estrangeira, ela pode efetivamente ser dado cumprimento noutra nação, no caso do Brasil, desde que cumprido também os outros requisitos que nós já comentamos e os que serão comentados ainda. Estar devidamente autenticada por cônsul brasileiro. Então aí é que vai validar a autenticidade daquela documentação, daquela sentença para fins de atendimento e cumprimento no Brasil. E acompanhada de tradução feita por tradutor público, é a mesma situação que nós observamos no âmbito da carta rogatória. Então são esses os requisitos essenciais para o trâmite da sentença penal estrangeira na esfera nacional, na esfera brasileira, sob pena de nulidade, evidentemente. Qualquer de vício desses requisitos pode ensejar aí pode-se instigar a inexistência do cumprimento dos requisitos legais e aí um pronunciamento do Supremo Tribunal Federal tendente a não dar o cumprimento da sentença estrangeira. Exatamente por isso. O papel do Procurador-Geral da República nessa matéria envolve, sempre que tiver conhecimento de sentença penal estrangeira, de Estado que tenha tratado de extradição e imposto medida de segurança pessoal ou pena acessória que deva ser cumprida no Brasil, pedirá ao Ministro da Justiça providências para obtenção de elementos que o habilitem a requerer a homologação da sentença. Então aí não é uma faculdade, é uma obrigação do Procurador-Geral da República, a partir do momento que ele toma conhecimento da uma sentença penal estrangeira que deva ser cumprida no Brasil, que proceda a instigação da autoridade nacional competente, que é o Ministro da Justiça, para que ele, via ordinária, possa requerer a homologação da sentença e cumprimento brasileiro. Então, é uma atuação ex officio do Procurador-Geral da República. A homologação, quando não tiver tratado de extradição com o Brasil, depende de requisição do Ministro da Justiça. Então é necessário exatamente o preenchimento desse requisito, no caso do Brasil não ter tratado de extradição aí com o estrangeiro. Rito. Requerimento do Ministro da Justiça. Então, a partir do momento, por exemplo, que o Procurador-Geral da República tomou conhecimento de uma sentença penal estrangeira e provocou o Ministro da Justiça, este, por sua vez, ele remete um requerimento de homologação ao Supremo Tribunal Federal, local em que o relator citará o interessado para embargos. E esse embargo estará limitado à dúvida sobre a autenticidade documental,
a inteligência da sentença, ou seja, o âmbito da sentença, o que ela alcança, a sua capacidade, o preenchimento dos requisitos semelhantes em nível nacional, ou a falta de requisito legal, que é previsto ali no artigo 788 do Código de Processo Penal. Então, qualquer daqueles requisitos que nós já mencionamos, em qualquer outra situação que justifica aí uma intervenção, deve ser manifestado em nível de embargos. Embargos já no âmbito do processamento perante o Supremo Tribunal Federal. E o prazo desses embargos é de 10 dias, se residir no Distrito Federal, ou de 30 dias em outro lugar. Nós sabemos que a sede do Supremo Tribunal Federal é no Distrito Federal, então tem um prazo menor, e em outra localidade tem um prazo de 30 dias, mas obrigatoriamente deve exatamente ser citado. Esse é o termo que o Código de Processo Penal utiliza, que é exatamente dar conhecimento contra alguém de uma sentença, no caso, proferida contra o mesmo. Ausência de manifestação, no caso do interessado. Nomeia esse defensor, que tem um prazo de 10 dias para apresentar defesa. Aqui não, esse prazo de 10 dias não fala se é 10 dias se o acusado reside no Distrito Federal ou fora do Distrito Federal. Então entende-se que esse prazo é prazo comum, independente da localidade que atue aí da localidade onde mora ou resida o acusado. Então esse prazo leva em consideração a instituição da Defensoria Pública junto ao Supremo Tribunal Federal. Homologada a sentença, ou seja, preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos da sentença penal estrangeira, o Supremo Tribunal Federal remeterá ao presidente... a partir do momento que homologa a sentença por preencher todos os seus requisitos extrínsecos e intrínsecos, a mesma será remetida ao presidente do tribunal do local do infrator, e deste ao juiz competente para cumprimento da residência do infrator. No caso de reparação do dano, reparação do dano, pedido de restituição ou outros cíveis correlatos, que sejam reflexo do processo penal estrangeiro, o interessado poderá requerer ao Supremo Tribunal Federal a homologação também, para exatamente viabilizar os efeitos cíveis decorrentes da sentença penal condenatória. Aqui uma imagem, uma notícia mostra: entenda os passos do caso Robinho e a possibilidade de cumprimento de pena no Brasil. Robinho foi condenado pela justiça italiana e em última instância. Então aí não haveria possibilidade mais de recurso, já está transitado em julgado, então se discute exatamente a viabilidade do cumprimento da sentença penal italiana no Brasil. Como que seria essa a discussão em relação a essa matéria, que é de janeiro de 2022. Sentença penal estrangeira. Algumas particularidades, aqui um julgado do ano de 1976 do Supremo Tribunal Federal. Então, nesse caso, é o crime de apropriação indébita. Produto do crime, dinheiro, depositado em estabelecimento bancário no Brasil. Pedido de homologação do decisório para os efeitos civis, formulado pela vítima do dano sofrido. Harmonia da pretensão com os dispositivos da legislação brasileira. Pedido deferido. Então aqui nós tivemos um processamento de sentença penal condenatória estrangeira com efeitos cíveis ou civis. E nesse processamento a parte interessada requeriu ao Supremo Tribunal Federal e teve deferida aí a homologação. No outro caso, do ano de 1996, sentença estrangeira contestada, ação civil ex delito, execução de dívida cível contra estrangeiro que possui bens no Brasil. Pretensão com respaldo na lei brasileira a autorizar a concessão de exequatur. Preenchidos os requisitos regimentais, defere-se o pedido de homologação de sentença estrangeira. Simples assim. Nesse outro julgado, do ano de 1977,
Sentença estrangeira. Falta de apresentação do trânsito em julgado da decisão. Carência de demonstração de verificação de revelia. Homologação incabível. Então, um requisito essencial que nós vimos da validação da sentença penal da sentença penal estrangeira, é exatamente o seu trânsito em julgado. Então, se não há a demonstração do trânsito em julgado, não há que se falar em homologação. Simples assim esse posicionamento. E aí finalizamos a discussão em relação a essa temática.